Olá, você de casa, seja bem-vindo a mais um programa Momento Saúde. Aqui do meu lado está o Dr. Daniel Fialho. Hoje a gente vai conversar com um tema muito delicado, muito sério, que é a dengue, zika e chikungunya. Antes de mais nada, Dr. Daniel, eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o nosso convite, tá? E quero também falar que as portas vão estar sempre abertas no Momento Saúde para estar esclarecendo a nós, ao pessoal de casa aí, né? E dando dicas também importantes, né? Falando de temas muito sérios e que você vai ser sempre bem-vindo aqui, tá bom? Obrigado. Então, vamos começar. Então, falando, né, da dengue, do mosquito. O mosquito é o Aedes aegypti, né? Isso, é o vetor, né, que transmite tanto a dengue como a zika e a chikungunya, né, que é o Aedes aegypti. E é um mosquito que transmite essas três doenças? Três doenças, sim. Esse mosquito é mais comum em países tropicais, de climas quentes e úmidos, né? Então ele está presente em todo o território brasileiro. Né? Então, por isso que a gente vê a dengue, né, praticamente, né, nossa extensão territorial, né, completa. Aí. Isso, e muito bem. Aí, no caso, aí, esse Aedes aegypti, esse mosquito aí, ele tem que estar infectado, né, com o vírus. É vírus, né? Sim. Né? A dengue, a zika, a chikungunya é uma doença viral, né? Que depende do vetor, né, do mosquito, que é o Aedes aegypti, para transmitir. A gente tem, né, relatos que, na verdade, a única que é transmitida de outra forma é a zika, que ela pode ser transmitida por relação sexual e por transmissão vertical, via placentária, né, da mãe para o feto. Ah, sim. Só interessante. Ela que, né, assim, que tem esses estudos, só que a principal forma de contaminação é realmente pelo vetor, né, que é o Aedes aegypti, que transmite essas três doenças aí bem prevalentes no nosso país. E no caso, esse ano, assim, que eu me lembre, esse ano, né, de 2024, teve um grande número de casos, né, da dengue. Creio que também zika e chikungunya deve ter aumentado, né, através das estatísticas aí. E eu não lembro, assim, uns anos atrás, né, que eu me lembre, assim, de tão grande o número dos casos, né, da dengue, né, zika e chikungunya. Aí o que aconteceu por esse ano, assim, ter esse número grande, né, grandioso de casos? Sim, o principal aumento, né, do número de casos, né, a gente sempre tem esses períodos de surto, né, de epidemia aí, e a principal causa é a questão, né, que eu falei, o clima, né, a questão de, às vezes acaba sendo, né, falar assim, falta de conscientização da população, porque o principal meio da gente prevenir é o controle do vetor, é o controle do mosquito, né? E, sim. Assim, a gente vê que o que prejudica mais essa questão do controle, né? Que as pessoas acabam não fazendo. O fator principal é a falta de conscientização, sim. E achar que nunca, né, vai acontecer com a pessoa. A gente ainda, assim, a gente tem agora, né? Antigamente não tinha, a gente tem a vacina da dengue agora, que está começando a ser ofertada pelo SUS, que é uma forma de prevenir ou diminuir risco de complicação da doença quando a pessoa pega, né? Mas a zika e a chikungunya a gente não tem, né, vacina, não tem nenhuma medicação específica. Então, esse aumento dos casos, né, principalmente junta o clima, o aumento do número de vetor, né, e a susceptibilidade da população, né? As pessoas que ainda não contraíram a doença, que estão suscetíveis a pegar, acabam contraindo nesse período por causa, né, da questão da falta aí de
controle do vetor no nosso país. Sim, então assim, e a campanha também, né, quando está chegando, né, o período da primavera, o verão, o período de chuvas, né, é muito importante essa campanha aí para conscientizar a população, né, em geral, desse risco aí de um meio né, simples de estar prevenindo sobre essa proliferação aí. A proliferação deles é mais na época de calor mesmo, né? Da chuva. Sim, né? A gente tem a presença do mosquito o ano todo, né? Mas é mais prevalente na época de calor e de chuva. É o período que a gente tem a maior proliferação do vetor aí. Ele depende, né? Tanto da água como do calor para se reproduzir. E às vezes a pessoa acha, né, que está chegando o inverno todo e que acabou, mas na verdade não, né? Ela diminui a proliferação. Diminui mas a incidência, né? Por causa da diminuição do vetor, por conta, né, o que eu falei, né? Como diminui o vetor no frio, então só diminui a incidência, mas a dengue é uma doença que a gente pode pegar o ano todo. Seja no inverno, no verão, qualquer época do ano, a gente pode contrair. E né? Sempre está tendo um caso ou outro aí, né, na época do inverno também, né? E igual esse mosquito aí, né? O vírus desse mosquito é o mesmo para as dengue, zika e chikungunya? Não. Ou não? São vírus diferentes sim. No mesmo vetor. O mesmo vetor, né? São vírus diferentes e ele transmite essas três doenças. A gente tem outras arboviroses, né? Que são essas doenças transmitidas por mosquitos, né? Que é a febre amarela. Então a gente tem algumas outras doenças, mas aqui na nossa região as principais, né, são as três aí que a gente tem mais prevalente. E como diferencia aí essas três aí? É através do que o paciente vai passar? Através dos sintomas ou através de exames? Como que é? Então, Renato, as três doenças, elas são muito parecidas, né? Elas têm sintomas parecidos. Sim, né? A gente tem até uma dificuldade às vezes de diferenciação, de fazer um diagnóstico, né? Pela questão, né, de eles terem muitos sintomas comuns, né? Mas elas têm suas particularidades cada um, né? Isso facilita a gente a pensar em, né? Em uma ou outra, e a gente tem o auxílio, né, de exames para ajudar, né? Assim, o principal exame que confirma o diagnóstico, né, é o PCR, o RT-PCR, que é o estudo direto do vírus, né, na amostra de sangue. A gente tem os testes rápidos, né, para zika, dengue e chikungunya. A gente, né, vê hoje alguns resultados falsos positivos, principalmente no de dengue, que algumas outras infecções virais podem gerar resultados falsos positivos, mas a gente vai sempre basear o resultado do exame com a clínica do paciente, né? Então, assim, das três, né, a mais amena, né, que gera menos risco no geral para a população, é a zika. Normalmente ela vai... Você já está respondendo até a minha próxima pergunta aí, que bom. Ela vai vir, assim, com febre baixa ou então sem febre, associado ao exantema, que é aquela vermelhidão que dá no corpo já logo nas primeiras 24 horas, e com prurido, com uma coceira muito intensa, né, no período do curso da infecção. Né, associado às vezes à hiperemia conjuntival, que é vermelhidão ocular, né, e o que eu falei, né, o risco... E ela dá dor também ocular? Não dá, né? Não dá muito, caso dela, não dá muito sintoma de dor, quando dá é muito pouco, né? E o principal risco dela é a questão da transmissão materno-fetal, né, porque a contaminação do vírus da zika em fetos aumenta o risco de microcefalia, né, de problemas neurológicos no feto. E uma outra complicação, né, que não é comum na zika, mas pode acontecer, que é a síndrome de Guillain-Barré, uma paralisia
por conta de problema, né? Por conta de complicação e de resposta do sistema imune do corpo. Gera uma síndrome que gera uma paralisia muscular ascendente, né? A pessoa vai perdendo o movimento dos músculos, né? Essa síndrome de Guillain-Barré, outras infecções virais podem acontecer, podem dar, e outras situações também, né? Sim, então tem uma atenção maior aí para essa gestante aí que está com suspeita, né, de Zika. O principal risco é para a população de mulheres na idade fértil, por causa do risco dessa complicação fetal, né? A dengue, né? Ela é uma doença, os sintomas, né? Normalmente ela vai ter febre alta, principalmente nos 4 primeiros dias, associado principalmente a muita dor muscular, pode dar dor articular, náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia. No final dela pode aparecer o exantema, que é essa vermelhidão associada a prurido. Quando aparecer, então, isso aí é porque já está bem assim, já está, né? Já está bem fixado. Já está na fase final, sim. Na dengue, normalmente o paciente tem mais dor retroorbital, dor atrás do olho, né? Nos casos de dengue. Nas articulações também? Então, pode ter dor na articulação, mas você pode ter dor na articulação, mas a dor vai ser principalmente mais muscular na dengue. Muscular. Tá. A Zika, né, ela também tem os sintomas bem parecidos com a dengue. Pode dar febre, dor no corpo, dor de cabeça, só que o principal dela é que ela gera mais dor articular. Né? A Zika. A Zika a chikungunya. Ela vai gerar mais dor articular do que dor muscular. Então, ela pode gerar uma dor articular importante, porque ela chega a ser, às vezes, incapacitante. O paciente tem dificuldade de andar, dificuldade de locomover, tanto que dói a articulação. Né? A chikungunya, né, assim, ela pode deixar sequela, né, que a gente fala, ela pode deixar uma dor articular por meses a anos. A gente tem relatos de paciente que tem artralgia, dor articular, depois de ter contraído a chikungunya, anos depois de ter melhorado. Então a dengue seria mais muscular, essa dor. Sim. A chikungunya é mais articular. Entendi. E a dor articular é bem intensa, né? E a Zika, você falou que não é tanta dor, né? É mais... A Zika, os sintomas são bem a menos, né? O sintoma que eu falei, normalmente é uma febre baixa nos primeiros dias, quando dá. E o que chama mais atenção é a vermelhidão no corpo e o prurido, a coceira. E a questão das plaquetas a baixar é só com a dengue? Não, pode ocorrer nas duas, né? Pode ocorrer, na verdade, em todos. Normalmente todas, a Zika, né? não vai alterar muito o exame de sangue, né? Praticamente não altera, né? E na dengue e na chikungunya a gente pode ter tanto alteração dos leucócitos como das plaquetas, né? Pode ter essa queda. Tem peculiaridade específica de cada uma, né? Uma pode cair mais a plaqueta do que outra pode cair mais o leucócito, mas todas as duas podem alterar essa parte, né? Eu falei um pouquinho sobre a questão da Zika de complicação. Na chikungunya tem a questão da complicação articular, que é a dor, e a principal complicação na dengue é a questão da hemorragia, né? Hemorragia. Do sangramento, que é que tem maior risco de levar o paciente à morte, né? Tanto que das três, a que tem maior risco de óbito, de complicação, realmente é a dengue, né? Por conta desse quadro. Que aí quando aí tem uma possível, né, hemorragia, né, aí já é um caso de internação, no caso? Sim, a maioria dos casos, né, de quando a gente suspeita de complicação, o ideal é que esses quadros sejam manejados, sejam tratados, né, no ambiente hospitalar. Então a pior entre essas três aí é a dengue, né? Principalmente quando dá a suspeita aí de uma dengue hemorrágica, né? E o diagnóstico, quando a pessoa vem aqui na unidade de saúde ou pronto atendimento, diagnóstico, quando o médico suspeita
através, né, do relato do paciente, e aí já faz um exame de sangue, como sim, que é? Né? Sim, para diagnosticar assim para a gente fazer o diagnóstico. O paciente tem que, né, tá com quadro suspeito, né, para a gente considerar um quadro suspeito de dengue. O paciente tem que ter febre e pelo menos mais 2 sintomas sugestivos, né, seja dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás do olho, náuseas, vômitos. Então, né, tem que ter. É muito importante o relato também do paciente, né? Sim. Do que ele está passando, sentindo. Ele está sentindo, né? E é importante esse relato do paciente porque o que eu falei, várias outras doenças vão dar febre, dor no corpo, dor de cabeça. Sim. E só que a maioria das vezes a dengue não vem acompanhada de nenhum outro sintoma, né? Como a gripe pode dar sintomas, mas a gripe vai estar associada de tosse, de sintomas respiratórios, que na dengue não vai ter. Então, é importante mesmo o relato do paciente para a gente ver se é um caso suspeito ou não, né? E a confirmação vai ser feita normalmente com os exames de sangue, né? Seja com teste rápido, sorologia. O próprio hemograma já pode dar uma ideia para a gente, porque se tiver com leucócito baixo, plaqueta baixa, que é a alteração que a dengue pode fazer no exame, já aumenta aí a nossa suspeita para o diagnóstico. E essas pessoas assim que têm às vezes diabetes, já tem uma doença crônica, tudo, isso pode atrapalhar as medicações que ela já toma? Como que é? Ou ela pode continuar tomando, às vezes, por exemplo, a pessoa tem diabetes, ou interfere no tratamento? Sim, todo paciente que tem doença crônica, né, já é um paciente que tem um maior risco aí, né, para esses casos, porque a saúde dele já é um pouco mais fragilizada. Alguns pacientes, né, o diabetes não tem tanto problema, mas o principal, os pacientes que têm problemas de hipertensão, problemas cardiovasculares, que tomam algumas medicações que podem interferir aí, né, na questão da parte de coagulação do paciente. Então, assim, paciente que toma AS, que toma anticoagulante, que toma algumas medicações que vão aumentar o risco de sangramento. Aí, no caso, aí suspende? Então, momentaneamente, como que é? Nem sempre, né? Porque dependendo do problema que o paciente tiver, ele tem um risco muito grande de ficar sem medicação. Então, na verdade, suspender a medicação vai ser de acordo com a avaliação médica, né? Assim, se ele tiver um risco maior em suspender a medicação, vai manter a medicação e vai ser observado durante o período, né? Então, assim, por exemplo, o AS, o anticoagulante. Se o paciente tiver uma arritmia, tiver um quadro, né, que ele precisa manter a medicação, se ele não tiver com nenhum sinal de alerta, nenhum sinal de risco no exame físico, a gente pode manter a medicação, mas tem que fazer o controle rigoroso da plaqueta. E essa observação aí seria na internação ou pode ser? Pode ser via ambulatorial, mas a gente tem que ter certeza que a gente consegue fazer esse acompanhamento do paciente. Porque se a gente não tiver essa garantia, aí a gente tem, né, que acabar suspendendo se a gente não tiver como garantir esse acompanhamento. Mas se o paciente não tiver um risco aumentado, todas essas medicações podem ser mantidas, né, desde que ele seja acompanhado, né? Assim, se o paciente não está com nenhum sinal de risco, a plaqueta está mantendo acima de 50 mil, a gente pode manter essas medicações, né? Sim. A gente orienta sempre que na dengue, né, nessas doenças, a gente não deve usar nem AS, nem anti-inflamatório, porque eles, né, realmente aumentam o risco de sangramento, de complicações dessas doenças. Mas, né, a gente sempre pesa o risco-benefício para o paciente. Se o paciente tem uma arritmia, tem uma cardiopatia importante que precisa manter essa medicação, a gente às vezes tira a medicação, ele não vai ter nenhuma complicação na dengue, mas vai ter complicação por conta do problema que ele já tem do coração, né, da arritmia. Verdade, então, a gente tem que... É uma situação assim, né, muito assim, difícil, né, para o médico estar acompanhando e tentar ali manter, né, esses pacientes têm que ser o tratamento do problema que ele já tem, mais o tratamento do que ele está sentindo, né, dos sintomas, né, que no caso seria
Essas doenças aí, né? Essas Então, 3 doenças. Esse paciente tem que ser acompanhado de perto, né? A gente tem que garantir esse acompanhamento, esse monitoramento dele, porque a gente sabe que ele tem um maior risco por causa das medicações que ele usa, né? E essas 3 doenças aí, você falou que assim, a que deixa mais sequela mesmo é a chikungunya, através das articulações. A que tem As outras pode também? Né? A zika não muito, né? Mas a dengue pode assim, ter isso? Não, é uma coisa aguda assim, tratou, acabou. Da dengue é agudo, né? Não deixa sequela articular, né? Então o que realmente pode deixar sequela no paciente é a chikungunya, que é essa sequela articular, que assim, o paciente pode ficar meses até anos, né? A gente tem relatos de pacientes que têm anos já com sequela articular por conta da chikungunya. Uma pessoa, conheço uma pessoa que, né, teve a zika, ela tem, acho que é problema de tireoide. Aí no caso aí, ela até tratou da zika e a tireoide dessa pessoa parece que, não sei se descontrolou e pode, no caso aí, pode estar alterando, ou então às vezes aconteceu de ter diminuído. Não é questão assim, específico da zika, né? Assim, qualquer paciente que já tem uma doença metabólica endócrina, igual o paciente tem aí da questão de tireoide, qualquer quadro infeccioso pode descompensar um pouco o problema do paciente, né? Mas o que eu falei... Não só da tireoide, mas outros problemas também crônicos. Mas o que eu falei assim, ela não vai ter ação direta aí sobre a tireoide dela, né? Não vai deixar sequela depois, então isso não vai alterar o quadro. Sim. No caso, a imunidade pode, tem pessoas que têm, porque tem pessoas que teve dengue, mas que não teve aqueles sintomas tão pesados. Agora tem outros que eu conheço que já ficou de cama durante dias, que não conseguia nem levantar. Isso é por causa da imunidade ou como que é? Cada um tem um... Sim, cada corpo vai responder de um jeito, né? Assim, a pessoa que tem uma resposta imune melhor, ela vai conseguir responder melhor ao quadro de infecção, né? Porque, como a gente disse no início, é uma infecção viral que a gente não tem medicação específica para ajudar no tratamento. Então, o nosso corpo que tem que produzir os anticorpos para combater aquela doença. É por isso que é importante, a gente sempre fica insistindo com os pacientes, né, sobre questão de hidratação e alimentação durante o período que a pessoa está infectada pela zika, né, chikungunya ou dengue. Porque se ele não alimentar, não hidratar, o corpo não vai conseguir responder de forma adequada. Mas aí, né, tem relação sim, né, um pouquinho com a questão da capacidade imune de cada pessoa aí na resposta. Mas o que eu falei, né, multifatorial aí, não é só a imunidade da pessoa. E assim, é muito importante, né, o que o doutor mencionou aqui, a respeito da hidratação, né? Sim. Hidratação, alimentação, causa vômitos também, né? Pode ter vômitos, enjoo, né? Pode chegar até diarreia, né? Não é tão incomum. E assim, um dos tratamentos que o médico orienta, né, e que já até receita, é a hidratação, né? Tomar bastante líquido, hidratação, né? A hidratação vai diminuir os riscos via oral. E dependendo do caso, fica até em observação a hidratação na veia, né? Sim. Dependendo da pessoa. Dependendo de como tiver os exames, né? Então a gente olha sempre, no caso de dengue, a gente vai olhar, né, assim, não só o leucócito e a plaqueta, mas a gente olha muito o hematócrito também, que o hematócrito fala pra gente como que vai estar mais ou menos a espessura do sangue, né? Vamos dizer assim, se o sangue está muito grosso ou muito ralo. Né? Na dengue, quanto mais alto o hematócrito, maior o risco, né? Então a gente tem que tentar manter esse hematócrito dentro do normal, mais perto do mínimo, até se possível, né? Para evitar riscos de problemas de coagulação, né? Problemas de sangramento e futuro. E no caso aí, essas pessoas que têm, né, doenças crônicas, igual você falou aí, tem que ter uma atenção para tentar aí
não suspender, né, a medicação. Vamos supor, a pessoa que tem pressão alta ou diabetes, né? Só que o tratamento da dengue, ou seja, da chikungunya ou zika, continua a mesma, né? Não tem um tratamento diferenciado com aquela pessoa que é saudável e passa a ter essa doença. O tratamento é igual para todos os pacientes, né? Independente se ele já tem uma doença prévia ou não, independente da medicação. O importante é estar fazendo acompanhamento, estar consultando o médico, porque, né, as medicações que podem aumentar risco, precisam ser suspensas ou não, isso vai ter que ser, né, assim, de acordo com a evolução, vai ter que ser acompanhado pelo médico, porque muitas vezes a pessoa suspende a medicação, né, e às vezes é uma medicação que não precisa ser retirada, que, né, não tem necessidade suspende até por conta própria, de mudar, e a pessoa vai estar piorando sua situação às vezes por conta disso, né? É importante, assim, seguir a orientação médica, né? Sim. Não suspender jamais, né, uma medicação por conta própria, né, sem uma orientação médica, uma conduta médica, né? E que isso você pode estar se prejudicando, né? Tem diferença, assim, de tratamento, seja criança, adolescente e adulto? Não, ou é só na dosagem mesmo das medicações? Como que é? A principal diferença vai ser, né, a dosagem e a indicação da quantidade de líquido, né, que cada um vai ter que ingerir. Mas o tratamento para as três é praticamente o mesmo, na fase aguda, né? O que muda um pouquinho no tratamento é a chikungunya, quando ela entra na fase subaguda ou na fase crônica, dependendo de como for a resposta articular do paciente, aí sim a gente pode entrar com outras medicações para diminuir a inflamação na articulação que a chikungunya causa, né? Mas no início, a gente não é recomendado usar aí, nesses quadros de doença, nem AS e nenhum tipo de anti-inflamatório, né? Então a gente tem que evitar, né? Que eu falei, excetuando os casos que o paciente já tem indicação absoluta de usar alguma medicação que não pode, a gente vai estar acompanhando para ver, né? A gente vai ter que suspender ou não. Então esse anti-inflamatório é suspeita de dengue, zika e chikungunya, dos três. Sim, o ideal é evitar. Sim. E isso eu estou falando porque há casos que, né, assim, isolados, mas já aconteceu, né, da médica suspeitar uma outra doença e passou anti-inflamatório, né, na receita, e o paciente foi tomando. Só que, na verdade, era o início, uns sintomas de dengue. Sim. E isso causou um problema, né? Então, assim, ficou internado, quase precisou de fazer cirurgia. Aconteceu isso até com meu sobrinho. A gente tem que tomar muito cuidado. Assim, porque estava tomando, não é porque ele tomou, porque ela receitou, sim, mas ele tinha falado, lá na minha... que ele estava até viajando, estava no litoral, aí foi na unidade de saúde lá e falou, lá está tendo muito caso de dengue. Aí ela suspeitou de uma outra coisa, né, e sim, prescreveu, receitou o anti-inflamatório. Só que aí ele ficou internado muitos dias quando chegou. Isso que você falou é importante, porque eu falei, a gente tem que dar muito valor para a informação que o paciente passa para a gente, porque eu falei, se a gente está numa área que tem bastante casos, então se chega um paciente com febre e nenhum outro sintoma, né, até que prova o contrário, pode ser dengue. No caso dele, então, foi no estômago, teve que fazer uma endoscopia e um procedimento ainda lá, quando fez a endoscopia, a doutora fez um procedimento lá para tentar estancar o sangramento. Então, assim, foi momentos de intensidade, de, né, muita, como que se fala, né? Foi tensão. Muito, assim, tensão para a família, né? Mas graças a Deus ele está bem aí hoje, mas é muito importante, né, isso. É o que eu falei, a gente tem que tomar cuidado, tem que levar em consideração tudo que o paciente passa para a gente. Eu falei, se a gente está num local que está tendo grande quantidade de casos, se a gente pega um paciente que só tem febre, a gente já vai evitar passar um anti-inflamatório, porque a gente sabe que tem o risco de ser. Só que igual o caso dele, ele viajou para uma outra localidade que não estava tendo um grande número de casos. Foi na época do Réveillon, né? Foi para Réveillon no litoral, só que aí no Réveillon ele nem saiu de casa lá do hotel, que ele já começou a passar mal. Ele informou para a médica que no local que ele reside estava tendo um caso de dengue,
né? Então, o ideal seria que ela tivesse, né, considerasse essa informação, né? E se ela não achou nenhum outro foco, né? Não conseguiu nenhum outro diagnóstico diferencial aí, o ideal é que não entrasse com anti-inflamatório aí de início para ele, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sim. E vamos lá, o mosquito vai lá e te pica. Aí, qual é o tempo de você apresentar os primeiros sintomas de incubação, né? A gente tem um período de incubação, né? Normalmente, em torno de 3 a 5 dias, o paciente já pode começar a apresentar os primeiros sintomas. Lógico, muitas pessoas acham que se o mosquito picar, pega, né? É o que a gente conversou, né? O mosquito só transmite se ele estiver infectado pelo vírus. É o que a gente falou aqui no início do programa, né? A larva do mosquito já pode nascer infectado, então o mosquito já pode nascer infectado com o vírus, ou o vírus... E sempre vai estar, por exemplo, vamos supor uma fêmea que nasce infectada, ela sempre vai estar infectada e depositando ovos infectados? Sim. Nunca vai, né? Se está infectado, acabou. Sim. Né? Os mosquitos não estão infectados, o mosquito tem que picar alguém que, né, esteja com vírus para contrair a doença. Tanto que, assim, a gente, né, já falou aqui, a gente sempre insiste nessa questão do controle do vetor e a questão de repelente, né, porque vai ajudar a diminuir a incidência de picada do mosquito aí, então... Sim, aí é o tempo, você falou, é de 4 a 5 dias. E para outras também? Zika, chikungunya? Sim, mais ou menos no período de incubação. Vão ser em torno de 2 a 5 dias os sintomas. Isso é muito importante, gente. Os meios de prevenção, né? Primeiro, olhar nas casas, não deixar depósito de água. Todo mundo já sabe, né? A campanha está aí, todo mundo já sabe aí como, né, agir aí para evitar os focos, né, de depósitos de águas em recipientes, né, onde tiver depositado água, no período de chuva principalmente, né, retirar, que pode ser água limpa e suja também, né? Hoje a gente vê o vetor... Não pode estar parada e tem que... A larva, né, do mosquito até em água suja também, a gente já... porque a campanha fala muito de água limpa, né? Mas a água suja também. Se tiver uma água sujinha ali, retira. O negócio é não deixar, né, aquela água ali por muito tempo. E é muito importante isso, né? A conscientização e todo mundo fazendo a sua parte, né? E os sintomas, né, igual você falou aí, né, leves, moderados ou intensos, isso depende muito de cada paciente, né, a questão da imunidade, de outros fatores também, né. Uma curiosidade aí com relação à dengue, né, a pessoa que pegou a dengue pode pegar dengue de novo? Sim, né, porque a gente tem 4 sorotipos do vírus, então a gente tem 4 classes do vírus da dengue, né? A pessoa normalmente pega uma só cada vez, né? Então a gente pode ter dengue, né, até 4 vezes se a gente for ver aí, né? Tem uma certa imunidade ou não? Então, cria, né? Tanto que assim, a gente não pega o mesmo subtipo, né, mais de uma vez, né? Sim. O que pode acontecer, às vezes, depois infecções sucessivas pode aumentar o risco, não está relacionado diretamente, mas pode aumentar o risco até, às vezes, de complicação por conta de uma resposta imune mais exacerbada, né? Pode ir anticorpo que a pessoa já tem, mas o importante é saber que quando a gente contraiu aquele subtipo, a gente não pega ele novamente, né? Esse subtipo, então, quando a pessoa está tratando e melhorou, ela pode pegar então outro assim que melhorou, ela já pode apresentar os sintomas, não tem aquele período, né? Sim. Novamente, tanto que assim, se a gente tem mais de um subtipo de dengue rodando na mesma localidade, a pessoa pode contrair dengue, melhorar, passar alguns dias ou semanas e pegar dengue de novo. Então, assim, a doença mais fácil, né, digamos assim, de tratar, então, seria a Zika, que é menos, como você falou.
que eu falei, são sintomas mais brandos, mais a menos, com menor risco de complicação, né? O que incomoda mais os pacientes com Zika é o prurido, a coceira, né? Porque os pacientes reclamam que coça, assim, é uma coceira intensa, o corpo todo, né? Então, aí no caso tem que tomar um antialérgico, como que é? Normalmente os antialérgicos não diminuem muito a coceira, né? Assim, a gente, lógico, pode diminuir, então assim, se o paciente tomar, diminuir, ele pode continuar tomando antialérgico, não tem problema tomar antialérgico, né? Nos casos de Zika, dengue ou chikungunya. E a gente tenta criar estratégias para diminuir um pouquinho, né? Coisas que diminuem um pouco o prurido, ambientes mais gelados, compressa gelada, banho gelado, diminui um pouquinho essa coceira, esse prurido que a Zika... Não é quando tá no frio, né? Na época de Sim, aí é complicado. Aquela frente fria que costuma vir, né? No verão... É um pouquinho mais complicado. Mas então não tem uma medicação assim para controlar essa coceira? Não tem. E é o que mais incomoda os pacientes, né? No caso da Zika. Deve incomodar mesmo. Imagino, não. Nem dorme direito, né? Não. Porque fica coçando. Então, assim, é muito importante, gente, né? Essas orientações aí, né? E espero que esteja sendo também, né? Importantes aí, essa informação que o doutor Daniel está passando para vocês, né? Esse bate-papo aqui bem legal, descontraído e com um tema muito importante que sempre vai, né? Todo ano vai ter casos, não tem jeito, né? E até no inverno mesmo costuma ter casos, mas a proliferação é a conscientização mesmo, né? De todos aí fazer sua parte. No caso, assim, essa vacina aí você aconselha, já está tomando, ela diminui os sintomas. Sim, né? Como que é? Pode diminuir tanto a chance da pessoa contrair, como se ela contrair, ela ter sintomas mais brandos, mais leves, menor risco de complicação, né? Da doença. No SUS ela já tem? Como que é? Já tem no SUS, né? Ela está sendo já ofertada. Lógico que a gente está tendo um pouquinho de dificuldade de acesso por causa da demanda do fabricante, né? O fabricante não consegue fornecer uma demanda muito grande. Mesmo a gente tendo uma quantidade pequena disponível ainda, a gente está vendo vacina sobrando, até ampliou um pouquinho a idade, né? A vacina estava dando preferência para pessoas mais jovens, né? Tinha a faixa etária certinho, porque são as pessoas que vão ser mais beneficiadas com relação à vacina. Muita gente tomou vacina pela rede particular, teve gente que teve até dificuldade também com isso, porque a vacina são 2 doses, e muita gente tomou na rede particular, teve gente que não conseguiu tomar a segunda dose por causa da falta de oferta, porque não tava, né, a produção não estava conseguindo suprir a demanda. Mas então só de estar diminuindo, né, a chance de contrair já ajuda. Já ajuda bastante. Mas isso está começando agora, eu creio que, né, futuramente vai ter até para todos, né? É novo, só que a gente vê que está com uma adesão baixa também. Né? E essas pessoas que não conseguiram tomar a segunda dose, elas... Então... Não atrapalha, não interfere? Não vai ter o efeito esperado, né? Mas não significa que não vai ter efeito nenhum. Vai ter um efeito, mas não... Sim. Porque assim, a vacina foi criada, como ela foi feita para ter essas 2 doses, então o efeito máximo dela, que, né, ser esperado aí, a eficácia dela é em cima dessas 2 doses. Se a pessoa tomou só uma, essa eficácia vai ser menor, mas não, né, não vai deixar de ter algum efeito. Sim, essas 3 doenças, esse caso, elas não afetam outros órgãos não, né? É só a sequela mesmo que você falou da chikungunya que pode dar dores, articulações, né? A Zika pode dar microcefalia e a síndrome de Guillain-Barré, né? A chikungunya pode interferir nas articulações, a dengue pode dar um órgão que pode ser cometido pela dengue,
que não é tão comum, mas que pode acontecer. A dengue pode dar hepatite viral, né? A dengue pode ter esses casos de hepatite viral. E a gente tem relato, né? Assim, é isolado. A gente teve, se eu não me engano, foi em São Paulo, caso de uma paciente que teve hepatite viral. Normalmente é uma hepatite que cursa assim, de forma agressiva, né? Ela teve uma hepatite fulminante, ela precisou de transplante hepático por conta do parto, né? Então a gente tem que tomar cuidado nesses casos que a gente está vendo se o paciente está tendo algum sintoma de alteração hepática, evitar medicações que possam comprometer o fígado, né, no paciente. Então a gente tem que estar observando bem essas complicações aí. Verdade, foi muito esclarecedor, quer dizer, eu nem sabia, né, da questão da dengue aí, e as dicas de prevenção, eu creio que, né, o pessoal de casa aí já sabe, o uso de repelente, né, na época de calor assim, é muito importante. Mesmo tendo, né, sendo divulgado bem na mídia, acho importante a gente estar sempre falando, relembrando que acho que não só o controle do vetor, mas o uso de repelente para ajudar o mosquito não, né, picar a gente. Sim. O mosquito ele tem um hábito mais diurno, né, ele pica normalmente mais de manhã, para qualquer hora de normalmente mais pela manhã. E tem a tarde também, por exemplo, lá para 5 horas da tarde, tudo tem ou não? É só de manhãzinha? Diurno, né, assim, no período do dia, né, no período do dia. Não tem, assim, no período que eu falei, a gente pode ser picado até a noite, né? Mas ele tem hábito mais diurno. Com relação ao uso de repelente, né? Quando a pessoa está com dengue, ela acha que ela só precisa tomar os remédios, não precisa fazer mais nada. Mas principalmente a pessoa que está com dengue, ela tem que passar repelente. Tem que continuar, porque, né? Se o mosquito picar ela, o mosquito vai contrair o vírus e vai poder transmitir para outras pessoas. Então, a pessoa que está com dengue também tem que manter usando repelente. Sim. Ela pensa assim, eu já peguei, eu não preciso mais passar, não. Porque assim, ela vai pegar tem de novo, passar, né? Mas ela vai aumentar a chance de infectar o vetor, né, com o mosquito e passar para outras pessoas. Então, ela tem que passar para evitar ser picada pelo mosquito. Sim. Doutor, foi muito bom, que pena, né? Está acabando o tempo aí, foi bom demais, foi muito esclarecedor, muito importante, né? Você está informando para a gente aí, né? Essas 3 doenças aí, né? Que realmente todo ano tem casos e até casos de morte, né? De dengue. O caso de morte mesmo é mais a dengue que é mais grave, né? No caso. Pode ter o caso de morte assim, sem que seja hemorrágica? A maioria das mortes pela dengue é por conta da hemorragia, do quadro hemorrágico. É isso que eu falei, né? A gente tem as complicações, igual eu falei, a dengue pode dar hepatite viral, causar uma hepatite importante, e a causa da morte ser por conta dessa hepatite, né? Sim. A zika, ela pode dar síndrome de Guillain-Barré, a síndrome de Guillain-Barré pode levar o paciente a óbito, né? É mais raro, né? São situações bem incomuns, né? Então, assim, o que a gente vê mais é a complicação hemorrágica mesmo, né? Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Você vai estar sempre bem-vindo e as portas estão abertas, tá? Obrigado. Qual o recadinho aí para finalizar aí? Um recado que você possa dar para o pessoal de casa, né, a respeito desse tema aí tão importante, né, que a gente conversou. Eu acho que o recado principal é a conscientização mesmo, né? A gente entender que a culpa, na verdade, muita gente culpa o governo, culpa o político, né? Mas, assim, grande parte da culpa também é da população, né? Sim. Porque as pessoas não fazem... não tomam os cuidados necessários, né? Assim, a pessoa tem um lote lá cheio de mato, que ela, né, tem a obrigação de estar ali mantendo limpo, ela acha que não tem importância, que ela não está causando prejuízo para ninguém. Então, sim, assim, as pessoas às vezes têm lote, né, e não mora ali e fica ali, às vezes mora em outra cidade, em outro lugar, né? E acho que a conscientização é o principal aí, porque eu falo assim, às vezes a pessoa fala assim,
não é culpa minha, eu falei assim, né? Tenta culpar muitas vezes. Sim. O carro de fumacê, eu falei, ajuda a passar na época de pandemia, de surto, vai ajudar, mas o que eu falei, o controle do vetor depende de todo mundo, né? Depende de cada um. Então, acho que o importante aí, o principal fala minha para conscientização é todo mundo cuidar um pouquinho ali, né? Não deixar água parada, cuidar né, do que é seu, porque se cada um fizer a sua parte, a gente consegue diminuir isso aí. Todo mundo conscientizar, fazendo a sua parte, né? Mas o vizinho não está fazendo tudo, é cada um fazendo a sua parte, né? Se todo mundo conscientizar fazendo essa parte, a nossa parte, isso aí vai diminuir bastante. Doutor, valeu. Brigadão, tá? Até a próxima, se Deus quiser. E o Momento Saúde vai ficando por aqui. Até a semana que vem, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.